Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de Biossegurança, a professora Eliene. Espero que todos estejam bem. Nós não podemos ter nossos encontros presenciais, então vamos continuar nos falando online, né? Até Deus nos permitir. Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso assunto, falando de hepatite B e C como doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais estão ligadas à exposição de agentes físicos, químicos e biológicos no ambiente de trabalho. Constitui-se, então, a maior causa de morte em país industrializado. Então, quanto mais se trabalha, mais se corre risco, mais está exposto, então, a esses agentes, né? Então, falando de hepatite B e C, nós sabemos que aí seriam transmitidos por agentes biológicos. O risco de acidente onde há exposição de material biológico. Nós sabemos que, falando de saúde, falando de enfermagem, nós estamos o tempo todo expostos a esse risco, né? A ser infectado ou contaminado. Então, é necessário tomarmos algumas medidas, né? E aí, essa infecção, mesmo que a pessoa tenha contato, todo o indivíduo ele vai ser infectado? Não. Para que ocorra a infecção, é necessário que existam alguns fatores ou alguns fatores vão aumentar o risco ou diminuir, né? Então, depende de alguns fatores como a gravidade desse acidente, por exemplo. O tamanho dessa lesão, se ela foi profunda, se ela foi grande, né? A presença e volume de sangue, então quanto mais sangue, mais risco de contaminação. Além das condições clínicas do paciente e, no caso, o acompanhamento pós-exposição. Existe o paciente a qual ele se contaminou ou o paciente a qual o trabalhador estava tendo contato e se contaminou, a situação dele também vai interferir em haver a contaminação desse trabalhador ou não. Cabe ressaltar, porém, que as profilaxias pós-exposição nem sempre elas estão disponíveis e, uma vez ela estando disponível, nem sempre ela vai ser eficaz. É óbvio que nós sabemos que algumas doenças não existe vacina, não existe profilaxia que possa impedir aí que ocorra essa infecção, né? Então, o cuidado ele tem que ser tomado, independente do procedimento que vá se fazer, tem que se tomar os cuidados. O vírus das hepatites B e C, né, e o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, são os agentes infecciosos mais importantes nas exposições ocupacionais. Aqui o vírus, né, uma fotozinha do vírus da hepatite B, né. Indivíduos com imunidade confirmada após a vacinação para a hepatite B praticamente não apresentam risco de infecção contra o vírus. Então, aí, a importância, né, pessoal, da vacinação, do cartão vacinal atualizado. Então, é muito importante que nós venhamos, enquanto trabalhadores, ter essa consciência, essa noção. Para as pessoas não imunes, o risco de infecção após uma única exposição através da picada de uma agulha ou corte percutâneo, ele varia até 30%. Então, a pessoa que não estiver imunizada, com certeza ela vai estar exposta, correndo um risco bem grande de ser contaminada. O vírus da hepatite B é mais resistente, ele permanece viável em superfície seca, a temperatura ambiente por até aí 6 meses. Então, pessoal, estudos foram feitos e foi verificado que esse vírus, ele consegue ficar aí durante um grande período, né? Então, assim, é necessário tomar os cuidados adequados, porque ele pode ficar aí, né, nesse material invisível por um grande período de tempo. O vírus da hepatite C, assim como HIV, eles são vírus cujos genomas são constituídos de RNA e possuem envelope viral, e eles são facilmente degradáveis. Então, assim, eles não ficam num local muito tempo, diferente do vírus da hepatite B, né, que hoje é a maior preocupação. Aqui só uma imagem, né, do vírus. Ok. 6 meses após ter sido infectado, o indivíduo ele pode apresentar cura espontânea, tornando-se imune ao vírus,
ou apresentar persistência da replicação por mais de 6 meses, que aí já torna-se um portador crônico, né? Então, esse portador, ele pode se tornar crônico, e aí, pessoal, quando se cronifica, existe a questão das consequências mais tarde. Então, tanto a infecção causada pelo vírus da hepatite B quanto pelo vírus da hepatite C, elas são silenciosas. Então, na verdade, uma grande maioria das pessoas só descobre quando a doença já está na fase crônica, porque é assintomático. A progressão da doença depende também de alguns fatores. É óbvio que tem pessoas que vão curar-se espontaneamente, e tem outros que eles vão, ter aí essa facilidade da doença progredir. Então, a idade do indivíduo, o tipo de vírus que acometeu ele. Em recém-nascido tem uma alta incidência, então assim, nos adultos esses índices eles variam, 5 a 10%, então os RN, os recém-nascidos, eles são realmente aí uma classe de risco também para, ser contaminado. Então, por isso que a mãe tem que ser acompanhada durante o pré-natal, tem que fazer teste rápido, porque se essa mãe ela for portadora do vírus, ela vai ter que tomar alguns cuidados, principalmente os profissionais ali na hora do parto. Essa criança, ela vai ter que tomar vacina obrigatoriamente. É óbvio que todo RN tem que tomar, toda criança, mas essa filha de mãe portadora é obrigatória que ela seja vacinada, né? Além dela ter que tomar também a imunoglobulina ali nas primeiras 12 horas de vida, para que ela venha diminuir o risco de ser infectada, né? Isso de desenvolver aí a doença. A infecção do vírus da hepatite C, o índice de cronificação ele varia entre 55% e 80%, sendo menor em crianças e indivíduos do sexo masculino. E a evolução de ambas evolui desde formas brandas até as formas mais graves, como uma cirrose e um câncer de fígado, né? Um hepatocarcinoma. Então, aqui eu coloquei só estimativas, do Ministério da Saúde. Então, estima-se aí que 1/3 da população mundial, da Organização Mundial da Saúde, 1/3 dessa população mundial, ou seja, 2 bilhões, já teve contato com o vírus da hepatite B. Dessas, 370 milhões tornaram-se portadoras crônicas. Então, existe aí um grande quantitativo de pessoas que são portadoras do vírus, Estima-se que 130 milhões sejam infectadas pelo vírus da hepatite C. Então, no Brasil, cerca de 15% da população já teve contato com os vírus. O diagnóstico é laboratorial e são pesquisados aí os antígenos, e anticorpos contra esse vírus. O tratamento visa interromper o quê? Tem cura? Não, a doença, ou o indivíduo cura-se espontaneamente, ou ela vai cronificar. E uma vez cronificada, é uma doença que não tem cura, O tratamento, ele visa interromper só a replicação viral, ele vai diminuir o risco de a pessoa desenvolver um câncer, progredir nessa doença, e o tratamento é baseado nas drogas antivirais, Então, essas drogas antirretrovirais, como interferon alfa, lamivudina e adenovir, visam aí impedir essa replicação viral. A transmissão da doença é via parenteral, exposição percutânea, contato com sangue e outros fluidos, que é a via de transmissão aí. Hepatite B e C e os profissionais de saúde. Profissionais de saúde, eles são definidos como todos os indivíduos, empregados, estudantes, contratantes, clínicos, trabalhadores, cujas atividades envolvem o contato com o paciente ou sangue. Então, se você é um estudante, você é considerado profissional de saúde, porque você vai ter contato com o paciente. De maneira direta ou indireta, você sempre vai estar tendo contato. Então, o Ministério da Saúde, ele coloca algumas medidas que devem ser tomadas após uma exposição aí, Então, a primeira coisa que deve se fazer é a lavagem exaustiva do local, então com água e sabão, nos casos que ocorra a exposição percutânea ou cutânea, então foi um ferimento com uma agulha, então o importante aí é que se lave imediatamente esse local. A vacinação pré-exposição para a hepatite B é a principal medida de prevenção. Então, nós já falamos que a vacina é a melhor medida de prevenção aí para a doença, tendo em vista que ela não tem cura. Então, vamos lá, de acordo com os passos, caso aí ocorra a exposição. Em primeiro lugar, ter os cuidados locais. Que cuidados locais são esses? A questão da lavagem, exaustiva com esse
nesse local aí que foi que a pessoa se acidentou, vamos dizer. Então, o segundo passo, registrar. Então, esse acidente ele tem que ser registrado, documentado. A caixa ela precisa ser preenchida, avaliar a exposição. Então, se essa exposição se foi uma lesão profunda, se foi leve, se tem muito sangue, então tudo isso tem que ser avaliado. Avaliar a fonte, então eu me contaminei, quem era esse paciente, ele era portador, né, de qual vírus, como é que está a condição clínica dele. O manejo específico, se é para HIV, hepatite B e C, então vai se fazer o manejo adequado de acordo com o tipo de infecção de vírus que o indivíduo ele teve contato. E aí fazer o acompanhamento clínico sorológico, né? Então, mas ok, eu me perfurei com material, eu conheci a fonte, eu sabia que era o paciente, eu tomei os cuidados. E o que se faz quando não se conhece o paciente, a fonte, né? Então, o Ministério da Saúde coloca que caso o paciente se negue a fazer os exames, registrar o fato na ficha de notificação do acidente e tratar como caso fonte desconhecida. Se eu não conheço o paciente, então eu vou entrar com todo, né, esse protocolo. Se eu conheço o paciente, eu pedi permissão para ele fazer os exames, ele negou, então eu vou entrar como caso também de fonte desconhecida, fazer todo o protocolo, porque eu não sei se esse paciente é portador ou não de algum vírus. Então, nesse caso, o trabalhador deverá ser encaminhado para avaliação sorológica, devendo ser submetido a testagem rápida para HIV, hepatite B e C. Solicitação dos exames será feita na unidade de referência de acordo com a origem do profissional. Então, os exames serão de interesse do funcionário, sendo garantido aí, pessoal, sigilo, né? Então, esse profissional tem direito a que esse sigilo ele seja preservado. Hepatite B, sorologia no momento do acidente, 3 meses, 6 meses após o acidente. Se foi aí contato com hepatite C, com vírus da hepatite C, a sorologia no momento do acidente, 3 meses, 6 meses também após o acidente. No caso de ter contato com vírus do HIV, sorologia no momento do acidente, 1 mês e 3 meses e 6 meses após o acidente. O trabalhador acidentado deverá ser encaminhado para avaliação para início da quimioprofilaxia na unidade de referência para o primeiro atendimento com a ficha do SINAM preenchida em 2 vias. No local onde ocorreu o acidente, deve preencher também a comunicação de acidente de trabalho chamada de CAT. E aí, pessoal, eu deixei aqui algumas, né, esses próximos slides aqui para vocês pensarem um pouquinho, né, bater a cabeça um pouquinho. Então, fala sobre os indivíduos com risco de estar infectados, eles deveriam testar os seguintes marcadores, né, o HBsAg, que é o chamado de antígeno de superfície do vírus, é o marcador que indica uma infecção atual. Então, o indivíduo foi infectado ali, ele está infectado, né, ele ainda, né, está infectado atualmente. Então, o anti-HBs indica que existe anticorpos, então pode ser que esse indivíduo ali ele tenha sido vacinado, então o anticorpo está presente, né? Coloquei algumas situações aqui que eu vou, né, pedir que vocês leiam com calma, né? O vídeo ele não pode ser muito longo, então vou me ater aqui. E o anti-HBC total, chamado de anticorpo core da hepatite, indicando uma infecção prévia. Então, e o anti-HBC IgM, anticorpo que indica uma infecção que aconteceu recentemente. Então, esses marcadores sorológicos, eles são procurados no caso de o indivíduo ter tido contato com esses vírus, ele vai ter que fazer exame e são procurados esses marcadores. Aqui, pessoal, deixei uma atividade no final dessa aula, gostaria que vocês fizessem, tá certo? Fizessem e respondessem, tá? E aí, depois eu vou arrumar um meio de vocês, né, me enviarem essas atividades aí, mas essa atividade, ela está relacionada à aula, então tudo que a gente leu vai estar aí no final, então tentem responder sem colar, tá certo? Boa noite, Deus abençoe, espero nos vermos muito em breve.